Jesus esteja em nossos corações. Nós vamos dar continuidade ao tema da noite, o Evangelho. O título é Intuição. A Divana que está preparando os temas, né? E os temas desse mês seriam temas livres. Ela mandou para mim lá perguntando: que tema que você vai falar? Aí eu falei: eu não sei, eu vou esperar a intuição. Eu vou esperar a intuição. Ela já mandou para mim: seu tema é intuição. E já pegou essa belíssima carta de Pedro, que a Vanessa já iniciou fazendo a leitura. E aí ela já mandou para mim: seu tema é intuição. E achei extremamente pertinente, muito pertinente mesmo, para a gente poder trabalhar, para a gente poder conversar, porque a intuição acontece conosco a todo momento, como coloca aqui, é um benefício da providência divina para todos nós, e a gente não sabe aproveitar por viver nesse ramerrão na horizontalidade da vida, muito enraizado na matéria, muito conectado com o nosso próprio orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo. A gente deixa de aproveitar essas benesses que nós temos, né? O trechinho da segunda carta de Pedro, né? Versículo 1, 21, porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homens algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nós vivemos num mundo de prova e expiação, onde nós sabemos a informação da espiritualidade, que nós temos aproximadamente 7 bilhões e meio de espíritos fazendo evolução aqui na Terra, encarnados, né? E somos esses nós que estamos aqui encarnados. E três tanto de nós que estamos fazendo evolução na Terra estão no plano espiritual aguardando a oportunidade de retorno. Então, aproximadamente 30 bilhões de espíritos fazendo evolução no que nós chamamos de planeta de prova e expiação, que nessa constelação, né, que nós temos aí nosso Sol, nesse movimento que nós temos de proximidade, nós somos um dos planetas mais atrasados que tem, bem atrasado. A maioria está tudo acima da gente. Mas nesse movimento de interação para a gente poder melhorar, nós comunicamos uns com os outros constantemente, encarnado e desencarnado. A comunicação, ela é constante. Kardec chega a perguntar aos espíritos, né, se esses espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos, já que a informação que ele tem é que essa comunicação ela é constante, daqueles que estão desencarnados com os encarnados. E os espíritos respondem que muito mais do que nós imaginamos. De ordinário, ele quase nos dirige. E numa obra chamada, uma Antigona, Emmanuel, do Espírito Emmanuel, não da obra Emmanuel, do Espírito Emmanuel, ele vai dizer que 3/4 dos nossos pensamentos são oriundos de espíritos, são intuições. 3/4, então o que? 1/4, 2/4, 3/4 e o inteiro. As 4 partes formam o inteiro. 3 partes dessas aqui são oriundas de sugestões espirituais. Olha que coisa extraordinária, não é extraordinário? Muito profundo, porque na verdade é por isso que ele fala, de ordinário, se você for imaginar e for somar, eles vos dirigem. E é claro, Kardec vai falar a respeito da mediunidade. Fala assim: olha, o indivíduo que recebe esse intercâmbio, que ele recebe uma interferência e projeta ele com as faculdades sensoriais que ele tem, nós vamos chamar isso de mediunidade, porque ele é o intermediário.
E aí ele vai falar das mediunidades todas, né? De uma maneira didática, pedagógica, psicofonia, psicografia, né? Evidência e clarividência, audiência e clareaudiência, psicometria e outras, sonambulismo, que não é o sonambulismo de andar assim de noite, né? É diferente o sonambulismo de mediunidade, e muitas outras que ele vai catalogar. E dentre essas, está lá no livro dos médiuns, a mediunidade intuitiva. Então, intuição não é para dentro, tornare, entrar para dentro de você mesmo, do latim, é intuição. Você recebe essa intuição. Ele vai falar dessa mediunidade de intuição, dizendo inclusive, e depois Emmanuel e André Luiz vai falar a respeito disso também, que essa é a excelência da mediunidade. A mediunidade intuitiva, às vezes a gente está querendo ver e ouvir os espíritos, né? Nós estamos querendo ver, ouvir, acho uma beleza se alguém está ali fazendo uma manifestação que ele vai chamar de médios ostensivos e não ostensivos, que é a maioria de nós, né? E ele faz isso com método científico, porque ao organizar a doutrina espírita, ele observa que algumas coisas só acontecem quando tem algumas pessoas presentes. Aí, por exemplo, nos fenômenos da mesa girante, as mesas estavam subindo, descendo, as cadeiras, e ele catalogando, e aí ele fala assim: você, senhora, não vem semana que vem, na próxima semana você não vem não. Aí tira aqui a senhora de lá. Aí Beth foi, saiu, as cadeiras não sobem não. Ele fala: agora volta, Beth. Aí volta, Beth só volta, e aí as mesas sobem de novo. Fala: então ela é dotada de alguma característica diferente que faz com que o fenômeno aconteça. No caso das mesas, era um fenômeno de efeito físico, ela fazia doação do ectoplasma lá, e os efeitos físicos aconteciam, o poltergeist, né? O fogo que brotava. Tem algum médium de efeito físico aqui. Ele viu que algumas pessoas são dotadas de algumas características, alguns conseguem perceber o ambiente espiritual, outros conseguem, através da expansão do perispírito, fazer uma ligação mental com o espírito, e aí ele dá a mensagem verbal, que foi chamado de psicofonia fala, mas o espírito não incorporou no médium, não entrou dentro do médium não, porque isso vai violar algumas leis. Não é isso, é a expansão do perispírito, é sinal de mente, o sinal da mente de um que conecta com o sinal da mente de um outro, e muitos outros tipos de mediunidade, algumas até raras. Por exemplo, o Chico tinha várias mediunidades raras. Leitura, ele recebia uma carta, pegava a carta e chorava: oh, minha irmã está sofrendo demais. Chico, mas você nem abriu a carta, nem leu a carta. Não, mas eu não sei o que acontece, mas eu já pego a carta, eu já sei tudo que está dentro dela. Inclusive eu passava a mão nas revistas, né? Passava a mão, falava: que interessante, ele deixava a revista lá. Psicometria, raro também, né? E isso aí até mais no campo do fenômeno anímico, que a psicologia e a filosofia vai falar muito. Alguns filósofos chegam a falar que essa é a principal fonte de conhecimento. Aqui que não é palpável, não é sensorial. Você está assim e fala: não vou passar por aqui não, vou passar por ali. E passa por lá, mas não tem um raciocínio lógico para falar por que você passou por lá. Você simplesmente foi intuído a passar por lá. Ah, não vou comer isso aqui não. Você chega no ambiente, às vezes sente as vibrações do ambiente, fala: não vou comprar essa casa não, esse carro aqui não, eu não quero. Mas por que o preço tá bom, era o carro que você queria, a cor que você queria? Não sei te explicar, não é racional isso. Eu não sei, eu não quero esse carro. Isso é intuição. Aí nós vamos dividir: anímica, quando não tem espírito comunicando, te intuindo. Essa é da alma mesmo, a percepção da alma, que você sente com a outra pessoa. Algumas pessoas chegam e sentem tudo que Vanessa está sentindo aqui. Ela sente e ela fala, percebe o pensamento dela, percebe aí. São dois encarnados, mas isso é intuição. Isso é intuição também, mas anímica, nós estamos falando de dois fenômenos: o da própria alma, anímico, e o fenômeno mediúnico, que Kardec vai dizer que é a mediunidade intuitiva, e que é essa que Pedro fala na carta aqui, fala: olha, se você não tivesse, esses espíritos que
estão esses 3 tantos de espíritos que estão desencarnados, cada um tem missão, cada um tem atribuições, e uma delas é direcionar os encarnados. Direcionar, então ele fica doido atrás de você. Não, foi o Félix que contou outro dia aqui, que estava indo no carro da CEMIG, e ele trabalhando, pegou a zona rural, mas de repente ouviu, não sabe da onde, ela freia! Ele bateu no pé, o camarada passou, que saiu no meio do mato, não sei da onde, que ele não viu a pessoa, ele só freou, e falou: por que eu freiei? E a pessoa passou. É assim. Então os filósofos, muitas correntes de filosofia, né, vão dizer que esse movimento aí, como a Vanessa leu aqui, está aqui a explicação de Emmanuel, é assim: o cientista está lá buscando recurso, e aí dorme e acorda com recurso na mente. Aí você está pintando ali, você fala: não tem lógica isso aí não. Como é que o cara conseguiu pintar isso aqui? Esse semblante recebeu intuição. Não tem nada, tudo vem do plano superior. Tudo vem, não é nosso, nós não precisamos envaidecer por aquilo que nós construímos aqui. Não, em hipótese nenhuma. Vem de um plano superior, ele coloca aqui, aí ele vai falar pelo Espírito Santo, não pelos homens, mas falaram inspirados pelo Espírito Santo, através da intuição. Olha só, gente, e sempre vai acontecer. A gente lembra de diversas passagens, o Paulo mesmo, Paulo de Tarso, na obra Paulo e Estevão, nós vamos observar, depois da conversão dele no cristianismo, que ele vai para a casa do caminho, ele fica muito impressionado com a quantidade de pessoas que estavam na casa do caminho, precisando de víveres materiais, precisando de comida, precisando de remédio, precisando de tudo, de cama para dormir, porque nós não tínhamos noção nenhuma de assistência social, não tinha hospital, não tinha nada disso não. Qualquer dificuldade que você tivesse, era você por conta sua mesmo, ou dos seus familiares. Como você caiu no movimento que a sociedade entendia que era uma desgraça dos deuses, por exemplo, a lepra, você era julgado mensageiro de qualquer maneira. E é claro que Jesus resgata isso aí, fala: não, nós temos de acolher uns aos outros, e Pedro começa com a casa do caminho. Na conversão de Paulo, o Paulo ele fica impressionado com aquilo, fala: gente, nós temos que sair correndo daqui e buscar recursos fora, nós temos que buscar víveres, nós temos que buscar comida, bebida, vamos pedir para tudo quanto é lugar, pedir roupa, e nós temos que melhorar esse movimento, que as pessoas estão padecendo. Aí ele sai para buscar recursos, só que no meio do caminho ele recebe uma intuição. No meio do caminho está ele e Silas. Aí ele está andando e ele fala assim, é emblemática essa passagem, que ele fala assim, ele para e fala: essa veio do alto. No diálogo ele começa a falar: essa veio do alto. Ou seja, eu estou recebendo a intuição de mais alto aqui. Ele fala assim, está escrito assim: essa veio do alto. E aí ele diz para Silas: olha, Silas, pessoas famintas, enfermas, né, com todo tipo de dificuldade, sempre teve e sempre vai ter em toda a época da humanidade, porque a dor é uma bênção, é pedagógica, então sempre vai ter. Aí ele completa o raciocínio de intuição que ele recebeu, que não é dele, mas tinha campo para poder assimilar essa intuição. Então precisa ter campo para assimilação da intuição. E ele fala assim: mas se o indivíduo, a iluminação do espírito está superior a isso aí tudo, porque o indivíduo, na dificuldade dele, ele encontraria na própria dor o bálsamo. Ele encontraria entendimento na própria dor, na própria dificuldade. Ele entenderia que há um propósito superior àquilo. Mas para isso, ele precisa estar com o espírito iluminado. Para isso, ele precisa ter uma percepção maior do que essa percepção terra-terra. Diante disso, em vez de buscar comida, bebida e víveres, nós vamos alimentar o espírito. Nós vamos pregar o evangelho a todas as paragens. E foi assim que iniciou o movimento de Paulo, através de uma intuição. É claro, o vaso escolhido, né? É claro que ele tinha nele trabalhado já um movimento intelectual e moral. Era um homem vigoroso mesmo. Ele tinha todas as características para executar o trabalho que ele deveria executar. É claro, tinha todas as possibilidades
com muito esforço, mas ele precisou receber uma intuição para poder dar conta do que ele ia fazer. E aí, em vez de buscar alimento material, o que ele faz? Vai pregar o Evangelho e fundar igreja para tudo quanto é lugar, para chegar para nós até hoje aqui. Veio na intuição, gente, sempre na intuição. Eu recebo muita intuição, muita. E é claro, é de acordo com o ambiente espiritual que eu vivo. Aí você vai falar assim: nossa, então, e a obsessão? A intuição também? A intuição também, tá, gente? O processo obsessivo, nos 3/4 das ideias não vem deles, não vem dos espíritos, depende da bolha espiritual, depende da sua dieta emocional. Nós estamos no nosso lar, né? Capítulo 18, amor, alimento das almas. Depende de como que está as suas vibrações, depende de qual a ligação que você está fazendo, o que você está pensando, o que você está se alimentando do ponto de vista espiritual, porque o que nos alimenta não é o alimento físico, não. Está cheio de coisa aí falando: para você viver melhor, toma essa pílula, come aquilo, pega aquilo lá, faz aquilo lá. Não, são importantes, mas não são essenciais. O que alimenta a alma, está lá no capítulo 18 do nosso lar, é o seu movimento de amor. E eu não estou falando de filosofia, que eles explicam, né? É como que é a sua conversação, como que é seu pensamento, como que é a sua capacidade de acolhimento, como que você relaciona com as pessoas, como que você permuta essa vibração. É isso, é a bolha magnética em que você vive. Qual autor que você lê, qual filme que você vê, qual série que você assiste, o que sai de você. Essa ligação ela é feita. Isso é automático, isso não é Deus que está fazendo, não. Isso é automático, isso faz parte das leis divinas. Então vai acontecer, a intuição vai acontecer. E aí a gente é que vai direcionando o nosso passo. Eu recebo muita intuição, mas muita mesmo. E eu tenho dificuldade para poder assimilar a minha intuição. Muita dificuldade. Eu passo assim, vejo uma coisa de relance e passo direto. É a intuição. Ela vem milésimo de segundo para às vezes eu tomar a providência. Aí eu não tomo a providência, eu não faço, né? E aí a coisa vai acontecer. Nossa, eu sabia, eu tive intuição para fazer e não fiz. Eu tive intuição e não fiz. O Emmanuel vai explicar como que a gente abre na questão 122 do livro Consolador. Ele vai explicar como que a gente abre essas comportas da intuição. Eles dão tudo mastigado para nós. Precisa fazer, a receita está no Evangelho, sempre, né? É claro, nós já falamos aqui, nós vamos receber intuição. Isso é fato. Esse benefício, isso aí é fato, gente. Isso aí não adianta não. Todo mundo vai receber. Uma amiga nossa trabalha conosco, me contou chorando, acanhada de contar, só que contar para a gente as coisas, para nós espíritas, né? A gente não assusta com nada. E também, eu, sinceramente, não tenho desejo e não julgo ninguém por nada. Nada. Eu acho que está todo mundo livre para fazer o que quer. Doutrina espírita não é para qualquer um mesmo. Não é. Nós não cobramos nada a ninguém. Ninguém fala: você tem que parar de usar droga. Não. Se você quiser frequentar a casa aqui, você pode continuar usando droga. Isso é problema seu. Isso é com você. Nós estamos apresentando uma proposta. Nós nem proselitismo nós estamos fazendo. Nós estamos nem convidando ninguém para ser espírita aqui, não. Nem encarnado, nem desencarnado. Você vem se você quiser. Nós estamos convidando ninguém para ser espírita, não. Diferente das outras religiões, né? Você tem que vir, meu irmão, que sua vida vai mudar. Não, sua vida só vai mudar se você quiser. Nós nem vamos falar que ela vai mudar, não, só se você quiser. Só se você quiser. Nós estamos desenvolvendo um raciocínio com base no Evangelho de Jesus. Nós estamos desenvolvendo uma proposta para nós que aqui estamos encarnados e desencarnados, movimentando o racional, movimentando algumas emoções. Nós estamos movimentando algumas vibrações, mas a decisão é para cada um de nós. Então não é para qualquer um, porque às vezes a pessoa precisa que cerca ela com alguma coisa coercitiva, que obriga. Não, se você fizer isso, vai acontecer isso com você. E a doutrina espírita não vai falar nada disso. Ela vai apresentar a proposta, vai apresentar a lei de causa e efeito, ela vai apresentar, e você decide. Você que vai decidir o que você vai fazer de sua vida ou não. Não estou chamando ninguém para vir para a doutrina espírita. Aliás, se eu fosse vocês, eu nem vinha.
Me chegou isso não, é pesado demais. Não mexe não. Nem venha, porque é muito pesado, né? Porque na verdade não exige você nada, gente, nada. Espera tudo a partir desse desenvolvimento, mas espera tudo de você, tudo, porque agora é preciso perder o medo da morte. Agora, no caso dessa companheira que me falava lá, chorando, pensando que talvez eu iria julgar, que trabalha comigo lá, que eu iria, não, e aí começou a falar, olha, eu estou com a vida terrível, está muito problema, muita dificuldade. Aliás, a situação, o problema só muda de endereço, né? Mas é praticamente tudo a mesma coisa. Todo mundo tem dificuldade. É pedagogia da vida no mundo de prova e expiação. Nós precisamos desse aguilhão para a gente andar, porque a gente não movimenta na verticalização, nós não movimentamos só no amor, nós damos muita vazão às nossas questões, né? Nossos desejos, e aí a gente tem problema. Quero falar com muita dificuldade. Aí eu quis sair, eu queria me matar, diz ela assim. Detalhe, gente, eu vou abrir um parênteses. Não tem jeito de sair da vida, por isso que eu falo, porque eu não tenho espírito para qualquer um. É impossível sair da vida. Você pode sair da encarnação, se você atentar contra a vitalidade do corpo. Você sai da encarnação. Da vida não tem jeito. Da vida você não vai conseguir sair, porque ela é uma só. Ela é uma. Encarnação são muitas, mas a vida é uma só. Você está encarnado, está desencarnado. Você pode sair da encarnação e complicar a sua vida. Você pode complicar, e você não tenha dúvida disso, porque você vai ser você mesmo, com consciência de você mesmo, com as dores potencializadas, porque isso é violação à lei divina. Então a dor é muito potencializada. Então você está com o problema que você tinha antes, multiplicado por 10. Vai continuar? Vai, mas vai ser bem pior o cenário. Mas isso passa pela cabeça das pessoas quando está passando por uma situação. Isso passa. Ô gente, quem aqui não tem nenhum pensamento ruim? Levanta a mão, por favor. Baú que levantou? Quem não tem? É o Fraga? Não tem nenhum pensamento ruim? Eu sei? Não? Então pronto, gente, está aqui, ó. Todos nós temos pensamento ruim. Quem não tem? Todo dia você está aí tranquilo, bem sintonizado, aí você recebe uma intuição. Tu tem um pensamento ruim? Você tem. Aí é que entra isso que nós fazemos aqui. A gente estuda, a gente movimenta, a gente interage. Aí é que entra, gente. Porque aí você começa a raciocinar em cima daquilo. Então é por isso que o Chico Xavier vai dizer assim: eu não posso evitar que o pássaro passe pela minha cabeça, mas fazer ninho, isso eu posso evitar. Então aqui, um pensamento você não consegue evitar, são as vibrações do planeta, ela vai vir, tu passa, você pensa também. Você não consegue evitar isso, mas fazer ninho é acalentar. Por isso que o Emmanuel fala, todo pensamento acalentado tende a se tornar realidade. E se acalentar é cristalizar ele, principalmente quando a gente se arvora em vítima. Você quer ser presa fácil de intuição obsessiva? Dá uma de vítima. Ah, está ruim demais para mim. Não, estou com tantos anos agora e surgiu esse câncer. Ah, eu estou com tanto problema, mas todo mundo consegue emprego, eu não tenho emprego. Agora que eu estava bem, que eu fui mandado embora, aí fulano me largou, minha vida acabou. Dá uma de vítima para você ver. É um atrativo. Aí você liga com os espíritos todos que são vitimizados. Autocomiseração. E aqui vai ficando forte. Sabe por quê? Lembra do que nós falamos? 3 tanto é intuição o tempo inteiro. Falando, intuindo. É isso, é esse movimento de evolução. A gente faz evolução encarnada e desencarnada. Está todo mundo junto. Está todo mundo fazendo evolução. Agora, você que escolhe suas companhias, dependendo do ambiente que você elegeu para viver. Depende desse ambiente. Aí ela falou, não, eu estava decidido que ia cometer suicídio. Estava decidido e fiquei pensando, foram vários dias, e ainda pensava assim, assado, isso me prendia, mas eu falei, eu não estou dando conta mesmo. Foi lá, olhou o local, o pai dela mexia, tinha gado, ela olhou o local e falou, vai ser aqui. As cordas que ele tinha lá, que amarrava o gado, é aqui na cidade. E tal, e ele nunca tirava essas cordas de lá.
E ele falou, vai ser assim, olhou o local, levou o negócio para lá, e estava tudo planejado. E no dia, ela falou, é hoje, é agora que eu vou. E tomou coragem, encorajado pelos 3 tanto, lembra os 3? Ótimo, porque ela ligou com isso aí, eles ligaram, é mesmo, e vai em cima. Depois nós vamos falar por que eles fazem isso. Mas ligou, é a sintonia dela mesmo, e foi para o quartinho para cometer. Quando ela chegou no quartinho, o quartinho estava limpo. Aí ela chorava, o quarto estava limpo. O pai dela tinha tirado as cordas, limpado tudo. Aí ele falou, pai, mas o que você fez? Ah não, a mãe sim, eu falei, vou levar essas cordas para lá. O pai recebeu intuitivamente da espiritualidade, tira tudo, e limpou. Então assim, gente, intuição o tempo inteiro, ele nem sabia que estava sendo intuído, recebeu a intuição e obedeceu a intuição. Que o nosso problema é esse, você recebe a intuição e fala, será? Ah não, mexa com isso não, nem e tal, e vai por sua conta. A gente recebe a intuição, né? Mas não atende essa intuição que nós recebemos. Isso é um recurso, como fala aqui no finalzinho da mensagem, isso é um recurso extraordinário, gente. É uma contribuição fora do comum. Aqui termina falando que isso é concessão de Deus, concessão divina, não tem desamparo. E o Kardec vai dizer, o André Luiz e o Emmanuel, a excelente das mediunidades, a melhor mediunidade que tem é a mediunidade intuitiva. Essa excelência da mediunidade, a intuitiva, é isso aí você caminha. Eu ouço as vozes, quando é algo muito definido, que eu estou temando, aí eu vou e ouço a voz direto, dentro da cabeça. É esquisito, é um troço mais esquisito. Se você tampou o ouvido, você ouve assim mesmo. Eu ouço dentro, ou às vezes eu entro em sonolência, torpor, e ouço. Mas, intuitivamente, é toda hora. Quando é alguma coisa assim muito decisiva para fazer, que eu estou temando, aí tem essas manifestações bem diretas comigo. Mas a intuição é toda hora acontece. Eu estou trabalhando na escola, né? Aí estava falando durante esse mês com o pessoal que trabalha comigo, nossa, eu tenho que reunir o 3º ano para eu falar com eles de um tema muito importante, porque o Enem foi domingo agora e será no domingo que vem, e eu preciso falar com eles desse tema, que eu tenho que mostrar para eles a história, mostrar alguns documentários, e eu tenho que falar sobre esse tema para eles e tal. Toda hora eu falava, eu tenho que reunir o 3º ano, eles estão reunidos lá, tem que reunir o 3º ano. Não reuniu o 3º ano? Não reuni. Aí quando saiu, depois da prova do Enem, saiu o título lá, eles foram mandar para mim aqui. Olha o assunto que eu queria falar aqui, era da prova do Enem, para tratar com os meus alunos do 3º ano. Era o tema do Enem. Eu estava recebendo intuição o tempo inteiro, eu estava lendo a respeito, estava falando muito, então o trem estava latente em mim. E eu falei algumas coisas a respeito, eu tenho que reunir com eles para desenvolver esse raciocínio e tal. E eu não fiz, e toda hora isso vinha, eu falava, gente, reunir para outras coisas, mas não reunia para isso. Então a gente tem intuição constantemente para fazer o bem, para ser portador do bem mesmo, para tomar as decisões corretas da nossa vida, para as coisas acontecerem, gente. Eu já contei isso aqui uma vez. Para as coisas acontecerem, ora, é um movimento de intuição o tempo inteiro. Você vai caminhando, você recebe, vai, toma uma decisão aqui, outra acolá. Eu lembro que na época eu estava trabalhando na rua, na polícia, né? E coordenando o policiamento da cidade. Era um sábado. E aí eu recebi uma informação do serviço de inteligência lá da área de Vespasiano, me falando que tinha um camarada com um mandado de prisão em aberto, só um mandado de prisão para ele, que ele estava aqui no restaurante Solar do Engenho. Vocês conhecem, Zé 40? E era sábado, eu não sabia de sábado, lá ficava milhares de pessoas, 5.000 pessoas que reúnem, não só o Busto de Sete Lagoas, não, é a região de Belo Horizonte, Esmeralda, porque eles têm um pesca e paga, pesca e solte, não sei lá, e são uns lagos muito cheios e as pessoas que gostam de pescar são fanáticos, né, Maria? Quem gosta de pescar sai de longe para pescar. Então é um atrativo que você paga uma quantidade, toma café e almoça e toma tudo e vai pescar. E aí eu falei, gente, não, deixa que eu vou lá primeiro, filho. Aí quando eu fui aproximando lá embaixo assim, estava igual um formigueiro de gente. Eu falei, não tem condição não, ué. O vetor do cara manda a foto dele para mim, no meio de quase 5.000 pessoas. E não, isso não tem lógica não. Eu falei, olha, coloca uma viatura aqui perto, se eu
para mim. Eu falei, olha a cara dele aqui, olha bem aqui. Ele tinha um orelhão, eu lembro como se fosse hoje, né? Um orelhão grandão assim, uma cara bem comprida. Eu falei, ele é meio característico, né? Mas diante desse tanto de gente aqui, vai ser difícil de achar esse sujeito. Muito difícil. Cheguei lá, chamei o responsável lá e falei que, olha, nós estamos procurando uma pessoa aqui, eu quero que você dê uma andada aí comigo, mas é sem suspeita nenhuma, é como se você estivesse mostrando o ambiente para mim, o restaurante. Eu falei, então tá bom, mas você quer passar por onde? Aí eu falei assim, vamos entrar aqui no restaurante, passar aqui no meio, o restaurante estava andando de lado, você não conseguia nem acessar direito. Vamos entrar aqui no restaurante, passar no meio, e vão lá naquele lá da frente da direita, depois nós vamos pegando os outros. E assim nós fomos. Na verdade, nós traçamos uma reta entre a entrada de onde nós entramos até a pessoa que nós estávamos procurando. Uma reta. Não teve curva, não. Foi assim, direto nele. Ah, ele aqui. É como se eu já tivesse ido direto nele. O menino estava comigo, chegou próximo. Olha o cara aqui, meu irmão. Isso é quase impossível. No meio dessa quantidade de gente, nós fomos levados intuitivamente para lá. E é claro, tudo foi na base da intuição. Inclusive a necessidade de efetuar a prisão dele naquela hora, porque ele poderia ter sido vítima de um outro que queria acabar com ele. Até para o próprio benefício dele, estava aqui intuição esquisita para prender os outros, né? Essa intuição para prender é esquisita demais da conta. Isso no ambiente nosso de trabalho era absolutamente constante. Isso acontece o tempo inteiro. A gente aqui não percebe, nós aqui não. A espiritualidade vai intuir para o bem, para passar uma capoeira ali em alguém para poder cair, para não ser atropelado, para frear, como foi o caso do Félix. Freia porque o sujeito passa na frente para reduzir alguma coisa, para parar em algum lugar para almoçar, para jantar, para se atrasar, para esquecer uma chave em algum lugar e se atrasa, para você perder um voo, porque não era a hora de você desencarnar, não era o momento do seu desencarno, e entrou todo mundo e você não entrou, porque intuitivamente você foi resolver alguma coisa e acabou perdendo. Então, gente, de ordinário são eles que nos dirigem. Agora, o movimento, como que nós vamos perceber, como que a gente vai receber, depende de nós. E todo mundo vai ser intuído. Lá na obra pequenininha assim que eu adoro, chama O Brilho da Verdade, tinha uma menina, a principal lá, né, a personagem principal, ela estava perdida, procurando recursos numa cidade grande, e aí a espiritualidade queria ajudá-la, e ela não recebia intuição, porque, gente, precisa de recepção. Tem que ter receptividade para tudo. Na vida é assim. Tem que ter recepção. Você precisa estar com o coração, com a mente aberta. Precisa ter recepção. E aí ela não recebia intuição. Tinha a espiritualidade movimentando recursos para auxiliar. E aí eles intuíram um travesti que estava fazendo programa na rua. Vocês acreditam? Foi lá e intuiu um travesti. Porque aquele monte de homem bonito e mulher bonita que estava lá não tinha recepção para poder ajudar, mas o travesti que estava fazendo o programa tinha. Ele foi lá e intuiu. Aí ele viu o menino, mas você está perdida, minha filha, e tal, e foi lá para poder ajudar, levou no telefone, deu as coisas para poder ligar. Eu falei, gente, é isso aí. Por isso que a gente tem que estar disponível. A gente precisa estar disponível para nós podermos receber essa intuição mesmo, para fazer a interferência aonde for preciso. Precisa disso. É bênção, é recurso de bênção para todos nós. Nós já participamos muito de reunião mediúnica, né? E até diálogo fraterno, que é uma das atividades que tem na casa. A pessoa chega e quer conversar e a gente vai para o diálogo fraterno. No diálogo fraterno é muito interessante, porque às vezes a pessoa ela está contando para você a história dela ali, e aí você tem que tomar cuidado, porque senão você vai ficando empático com ela, a ponto de achar que ela tem razão de tudo que ela está falando. Você não está ali para envolver emocionalmente, no sentido de dar razão ou tirar a razão de ninguém, não. Você está ali para dar um esclarecimento, um alento, um conforto, uma consolação à luz da doutrina espírita. Você está ali para poder acolher a luz do Evangelho de Jesus. É isso que você faz. Mas às vezes a dor que a pessoa está narrando com tanta riqueza de detalhe, o caso dela é tão emblemático, é tão pesado, que
que é um dialogador, né? Então, você fica meio impactado, sem saber até o que você vai falar com a pessoa para aliviar aquela dor, para qual caminho que vai e tal. Você fica impactado com aquilo. E assim, gente, não falta intuição. Quando ela começa a falar, você começa a entrar em oração, ouvindo também, mas já pedindo assistência. É impressionante como que a espiritualidade te usa para poder levar a mensagem em qualquer lugar. Estou falando de diálogo fraterno, mas em qualquer lugar. Nas reuniões mediúnicas, né? Isso aí também era impressionante, porque às vezes o Espírito chegava e manifestava com tanta dor, que você fala, meu Deus do céu. Mas aí esse é o dialogador, e o Espírito com tanta dor, naquele movimento, às vezes até tumultuado. O médico não está nem controlando as vibrações, a dor que ele está assimilando, recebendo o sinal do pensamento do Espírito e acolhendo a emoção dele, está acolhendo. Então o médico é como se ele estivesse sentindo dor física mesmo, e está contando aquela história tão complicada do ponto de vista de reencarnação, e você vai pensando e vai entrando em oração, vai pensando e vai entrando em oração. De repente você aborda, você entra no diálogo de uma maneira absolutamente pertinente. É a única forma que você tinha de se expressar aquele espírito, nem passava por sua cabeça. Às vezes ele conta aquela história enorme, envolvendo muita reencarnação. Tem pessoas, personagens lá no ambiente, e às vezes você pega uma intuição que você nem imaginava e começa a falar de um negócio de descortina todo. Às vezes invocando a própria mãe do espírito, são coisas fortes, né? Invocando, mas você me falou todo mundo, mas não falou da sua mãezinha. Pá! E ele foi, desabou, era a palavra-chave. Da onde que o dialogador tirou isso? Você não sabe da onde que veio. Veio intuitivamente, porque ninguém falou, você não ouviu, não viu. Às vezes alguns médicos estão percebendo o ambiente ali, mas no meu caso, que não tem mediunidade mais ostensiva, tem mediunidade ostensiva, né? Mediunidade, né? Você vai, a intuição, ela funciona em temas que você começa a falar, por exemplo, principalmente a gente que usa esse chakra laríngeo para poder explicar o Evangelho. E não é só explicar não, porque nós não estamos movimentando só no cognitivo não, tá? São vibrações, você emana vibrações, você é canal de vibração para quem está ouvindo, para o interlocutor e para você também. São vibrações, não é só convencer com raciocínio não, são vibrações. A espiritualidade vai pegando, vai fazendo trabalho ali, em tudo quanto é lugar, de todo jeito. Às vezes você fala um tiquinho só e sensibiliza a pessoa, falando, não menino, aquilo que você falou e tudo mais, não foi sua fala, foi a vibração emanada, o desejo de sinceridade daquilo que você está falando. A gente que trabalha com a fala e que está falando do Evangelho, você está falando de um tema, de repente o tema vai e muda. Aí você começa a falar, você pega um assunto ali e o assunto fica grande, você quer sair dele e não consegue não. Vai ficando grande e você tem que abordar aquele assunto que nem estava, você nem tinha pensado, porque na verdade a gente precisa ter um mínimo de preparação. A gente tem que ter um mínimo de preparação. Para encontrar receptividade para receber intuição, você tem que ter preparação. Não vai intuir o cientista a achar a fórmula biológica que ele está procurando, química ou física ali que ele está procurando, se ele não tiver campo para aquilo. Não vai intuir, você não vai conseguir receber intuição. Por isso que você cultiva o bem, recebe intuição de bondade. Não vai intuir, você tem que ter campo para aquilo. Estuda inglês, você vai receber instituição em inglês, né? Só mais ou menos para a gente entender. Isso aconteceu com o Chico, inclusive. Está difícil, o espírito, o sinal dele é norte-americano, né? Ele quer falar inglês, mas Chico, eu não consigo, não, Chico. Então você tem que dar uma estudadinha no inglês. Prepara-te para receber a intuição. Você tem que fazer a sua parte, gente. Tudo depende de nós. Está vendo o que eu falei que a doutrina espírita não é para qualquer um, que é complexo? Tudo depende de você. Ninguém da doutrina espírita vai falar que a culpa é do outro, nunca. Isso não terá. O movimento é interno. A intuição para dentro, entonar, olhar para dentro de si,
a intuição, seja na intuição anímica, que está na linguagem freudiana, né? O próprio Freud vai falar isso, ele aborda esse campo da intuição também, só que ele fala que você acessa o inconsciente. Freud fala que você acessa o inconsciente, e aí você vê o Immanuel Kant também, discípulo de Freud, falando a respeito disso aí também, falando da intuição, e falando que as decisões mais acertadas não são racionais, são intuitivas, brigando contra os filósofos todos positivistas, que tinha que ser testado no ambiente científico, racional demais, e ele fala, não, a maioria é intuitiva, o ser humano sabe a decisão que ele vai tomar intuitivamente, igualzinho essa carta aqui, igualzinho a carta de Pedro, eles falam assim. E aí, na questão 122 desse livro Consolador, perguntar para Emmanuel, e Emmanuel responde, né? O que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? Desenvolver a intuição. O que a gente deve fazer para desenvolver essa intuição? Já que ela é fato, seja intuição mediúnica ou anímica, mas ela acontece. Você está acessando seu inconsciente ou subconsciente, né? Você está acessando, mas ela acontece. É a intuição. O que você deve fazer para o desenvolvimento da intuição? E aí a resposta é pequenininha, fala assim: o campo do estudo perseverante. Então, olha, para você alargar a sua intuição, você tem que estar no campo do estudo perseverante. Pessoal, nós não estamos falando aqui que todo mundo tem que voltar para a escola, não, tá? Ele não está falando que é estudo acadêmico, não. É estudo perseverante. Você tem que estar na busca dos saberes. Você tem que abrir o coração para entender das coisas constantemente. Você tem que estar nessa busca dos saberes. Você tem que estar com a mente aberta para aprender mais e mais. Então, ao campo do estudo perseverante, você vai alargando o seu campo de intuição. Porque se você não fizer isso, eu falo com a Divana, ela fala, não, quando eu diminuo as minhas leituras, eu paro de ler, parece que eu fico mais burro. Eu sempre brinco com ela assim, nossa, eu estou lendo pouco, eu fico mais burro. Quando eu estou lendo mais e estudando mais, eu estou dando resposta muito mais rápida e tal, mas é claro, isso é por óbvio, isso é óbvio, é claro, eu estou nesse movimento, recebendo intuição constante, porque intuição vem de tudo quanto é lado, de todo jeito. O próprio livro está te intuindo, tá? A própria obra que você pega é movimento de intuição. O correio fraterno que você pegou ali já é algo que está te intuindo também. Sempre assim. E aí ele fala, o campo do estudo perseverante, então, parar de estudar nunca. Pode não ser acadêmico, mas estudar, interessar pelas pessoas, pelas coisas, pelas ciências, como que se processa, como que faz, estudar, tentar aprofundar, tentar perceber. Então, o campo do estudo perseverante, com esforço sincero. Tem que ter esforço, sempre tem que ter esforço, não tem jeito. E esforço, gente, é disciplina, não é? Tem que ter disciplina, não tem como não. Isso aí é fato. O esforço está dentro desse movimento de disciplina, para você ter mais liberdade, não é? Segundo o Immanuel Kant lá, liberdade não é fazer aquilo que não se deseja, não é assim que ele fala? Porque se você der vazão aos seus desejos, você não é livre, você é escravo dos seus desejos. Então você deseja comer, vai lá e come de tudo. Pronto, e depois você passa mal, você tem problema, vai comer. Dá vazão aos seus desejos. E aí você é escravo do seu desejo. Então, vai dizer, liberdade é fazer aquilo que não se deseja. E aí você vai lá e você deseja estar com alguém. Aí esse alguém não quer, você vai lá e toma. Não, eu quero estar com você, você vai lá e toma. Você deu vazão ao seu desejo, aí você vai preso. Aí você vai ter um tanto de problema. Então, para você ser livre, vai vir o desejo, e você vai falar, não, isso não é bom para mim, isso aí não. Então, liberdade é disciplina, é fazer aquilo que não se deseja, não, estou com muita e tal, e aí você vai raciocinando em torno daquilo, pensa no resultado, aí você começa a ser livre. Por isso que isso é esforço. Por isso que o Chico, as primeiras lições de Emmanuel para ele foi disciplina, disciplina, disciplina. Porque se você não tiver disciplina, você não forma hábito saudável. Aí você tem que ter disciplina, porque a gente tem uma tendência a ir para aquilo que é mais fácil. Então, olha o que Emmanuel fala: o estudo perseverante, com esforço sincero,
Então, esforçar sinceramente, tem que ir. Não vai ser, às vezes não vai ser prazeroso inicialmente, mas você vai no esforço sincero. E a meditação sadia, ele fala da meditação sadia, porque é meditar, né? Porque em verdade nós ficamos com a mente acelerada, num monte de pensamento, sem a gente focar. Nós não temos mindfulness, né? Nós não temos o foco, falta foco para nós, a gente não tem concentração, a gente não consegue focar nos ideais, nós não conseguimos, são pensamentos extremamente desconexos, e você não consegue. Aí ele fala, meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição em todos os seus aspectos, está vendo? Emmanuel fala, você tem intuição mediúnica, intuição anímica, intuição de inconsciente, mas é isso, é a meditação sadia, a gente precisa disso, e não é, a gente pensa em meditação, pensa em alguém com o olho fechado, fazendo assim, né, e tal, daquele jeito, não é bem isso não, tá? A meditação, na verdade, é o exercício da atenção, o exercício da atenção, o que você tiver é presença, exercício de presença de espírito, é o exercício da atenção. Você está fazendo, lavando vasilha, por exemplo, lavando a louça lá, e pensando, não sei, e vai lavando e colocando mecanicamente, é assim que acontece. Foca na louça que você está lavando, foca em passar esponja no metal, observa o brilho dele, isso é meditação, isso é meditar. Meditar não depende de postura que você está nela, é o exercício da atenção. Atenção, por isso que ele fala que é da meditação, não é posição que você vai ficar, não é isso não, é exercitar, é ter atenção plena naquilo que você está propondo fazer, tá, gente? Porque senão, às vezes, por exemplo, a gente vem numa reunião e não tem atenção plena. Meditar é você ter a capacidade de absorver todo o alimento espiritual que está envolvido nesse ambiente, que você está completamente receptivo, você está pensando, raciocinando em torno da fala, você não deixa o pensamento desviar, você está recebendo essas vibrações, você está focado ali, isso aí, é isso aí. À medida que a gente está no ambiente e está pensando em outro, em muitos, nossa, será que hora que vai acabar? A gente já está na hora, que o passo vai ser correndo e não sei o que tem, e tal. Isso é um problema para nós, que eles falam que é o mal do século, né? Esse movimento desconexo de não estar no lugar que você está, não tem presença, não tem atenção. Não é isso, gente? Não acontece com vocês aqui. Eu sei que todo mundo muito atento, né? Nós estamos falando de outro público, de outras casas espíritas, né? Desse público aqui não, tá? De atenção. Já viram as crianças como é que estão? Não conseguem, né? Não conseguem focar. Eu falo com a pequena Lara, minha netinha de 4 anos. Vamos fazer isso, aí faço só 5 minutos, já larga e tal, vai fazer. Não, Lara, nós vamos terminar. Vamos fazer, vamos pescar, vamos. Aí pega a vara para pescar. Por que o peixe não vem? Não sei, por que você acha que não vem? Não vem para mim, nem para você também não. Por que não vem? Sabe por que lá? Porque tem que ter paciência. Paciência. Eu não sei chamar o peixe, não, só coloca porque tem que ter paciência. Na vida tem que ter paciência lá. Lara, então vamos jogar xadrez? Vamos, aí põe lá, 5 minutos e tal. Não, Lara, para pescar tem que ter o quê? Paciência. Para jogar xadrez tem que ter paciência, foca lá, observa, olha aí, você pode atacar, tem um peão seu, pode atacar, ela vai dizer assim, deixa eu ver, para, atenção, aí acha, exercício da atenção, estão com a mente desconectada, nós estamos ensinando isso para eles com um tanto de imagem que você vai passando no ambiente virtual, o estímulo é muito grande, então eu não consigo ter atenção de segundo em segundo, muda a cor, muda o movimento, muda a personagem de segundo em segundo. Como é que ele vai ter atenção agora no jogo de xadrez? Não pode, ele está acostumado com um estímulo 1 milhão de vezes mais rápido. Isso é doentio. Isso é doentio. É isso que está acontecendo, que é o caso nosso. Você chega em casa agora, eu vou descansar, já pega o celular e entra lá na rede social e começa a rolar, não é? E vai. Aí você assusta que não passou 1 hora
1h30, e você jogou seu tempo fora. Completamente dispersivo. Completamente dispersivo. Por isso que o Emmanuel fala: meditar é ter atenção, é focar, é foco. É isso que a gente precisa. É exatamente isso o que ele colocou aqui. Que essa vontade ativa, continuar estudando, e o exercício da atenção naquilo que você está fazendo. Faz com atenção, faz com foco. Um monte de coisa está te distraindo, inclusive as intuições. Desvia de tudo quanto é jeito. Foco. Fala, mas não, no momento eu estou ocupado, eu estou com foco aqui agora. Aí vem, não, daqui um tiquinho. Conversa com ele, gente. No momento eu estou ocupado, e foca. A hora que terminar. É assim, né? A gente que é marido, né, Baú? A esposa, você está fazendo um negócio, está respondendo, né? Então já vai passando a mensagem. Eu paro e falo: aguarda um minuto. Essa não acha boa, não. Espera um minuto. Espera. Agora eu não posso responder. Não sei nem o que você falou. Não sei. Aí termina. Põe lá e eu vou lá. O que você falou mesmo? Agora eu já esqueci. Agora, o que você falou mesmo? Eu não posso, não dou conta de desfocar da minha atenção. O exercício, gente, não distrai não, porque a tecnologia vai nos engolir, tá? É para o nosso bem, mas se a gente não souber, ela vai nos engolir, vai engolir. O exercício da atenção são essas coisas que dilatam, a nossa intuição. E não é eu que estou falando não, tá? É o Espírito que era mentor de Chico Xavier e agora é mentor do planeta todo. Agora é mentor do Evangelho do planeta todo. Chico desencarnou e ele é mentor para explicar o Evangelho. Não é eu que estou falando não. Eu confio nessa alma aqui. Totalmente, entrego totalmente confiança ao que esse Espírito Emmanuel fala. Completamente, confio minha vida, minha encarnação totalmente ao que ele está falando. Totalmente. Porque ninguém até hoje foi capaz de provar o contrário. Ninguém. Nem encarnar e nem desencarnar, porque as suas lições representam lei divina.